Estamos ao vivo já. Então, vamos convidar o pessoal para participar junto conosco. Sejam bem-vindos todos que estão chegando. Só compartilhar aqui, nós já começamos já. Seja bem-vindo. Hoje nós vamos estudar o Salmo 119, verso 80. Vamos comentar um pouquinho a respeito dele. Só vamos compartilhar a live aqui. Já começamos já. Vamos lá. Onde é que está aqui? Não apareceu para mim aqui ainda. O Ministério Restaurar está online. Tá vendo? Não todas, mas as que são parecidas a gente pula, né? Seja bem-vindo quem está aí já. Não consegui compartilhar ainda, não apareceu ainda para mim que nós estamos online. Boa noite, Ana. Seja bem-vinda. Ela já entrou, eu já estava indo chamar ela. Vamos ver se eu consigo compartilhar aqui. Só quero compartilhar para a gente começar. Só que eu sempre espero aparecer aqui e até agora não apareceu ainda. Vamos começar assim então. Não quer aparecer? Não aparece. E se eu entro no Ministério Restaurado, aí eu não consigo... Aí ele compartilha, mas não compartilha, eu tenho que compartilhar um por um. Quando aparece o tiquezinho aqui, eu só clico e consigo compartilhar de uma vez. Mas vamos lá. Se aparecer aqui, eu dou uma paradinha um minutinho. Bem, gente, vamos lá. Hoje é o Salmo 119, versículo 180. Hoje é o último versículo dessa oitava, né? Da 18ª. 18ª é bom, né? O décimo bloco de 8 versículos. Diz para nós o seguinte, na Nova Versão Internacional ela fala assim, ó, seja o nosso coração íntegro para os teus decretos, para que eu não seja humilhado. Na Nova Versão Almeida diz para nós, seja um coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Na tradução brasileira, seja o meu coração perfeito nos estatutos, para que eu não seja envergonhado. Na Nova Versão Transformadora, que eu seja inculpável na obediência e nos teus decretos, então jamais serei envergonhado. Na Almeida Revista, agora apareceu, vou compartilhar aqui ligeirinho. A gente está lendo os... Nossa, demorou, hein? Aí é rapidinho que aparece aqui, eu consigo fazer tudo de uma vez só. Nós lemos a Nova Almeida, né? Não, agora nós vamos ler a Arque. Deixa eu só fazer aqui. Na Almeida atualizada e revista e corrigida, diz para nós, seja reto o teu coração seja reto o teu coração para com os teus estatutos, para que eu não seja confundido. Almeida, revista e atualizada. Que seja o meu coração irrepreensível para os teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Nova tradução na linguagem de hoje. Que eu obedeça completamente os teus mandamentos e não sofra vergonha do fracasso. Interessante essa versão. Versão fácil de ler. Que eu dedique todo o meu coração aos teus decretos, para não ficar envergonhado. A versão O Livro, lá de Portugal. Que o meu coração seja sempre íntegro aos teus testemunhos, para que eu nunca venha a haver razão de ficar envergonhado, que nunca haja, para que eu não tenha razão de estar envergonhado, né?
A mais próxima é a Almeida 21, que diz para nós assim, ó, que o meu coração seja íntegro para com os teus decretos, para que eu não seja envergonhado. E na NBV, que eu tenho lido, que eu acho que é uma das versões que eu mais tenho gostado de ouvir, ela é assim, ó, por isso, ajude-me a obedecer sem a menor falha a cada uma das tuas ordens escritas. Gente, essa versão é espetacular. Me ajude a obedecer sem a menor falha a cada uma das tuas ordens escritas. Olha a profundidade. E assim eu nunca terei que me envergonhar de mim mesmo. Cara, essa versão aqui ficou espetacular. Às vezes nós não conseguimos entender direito o que o versículo quer dizer. Por isso que eu gosto de ler em várias versões. E aqui, na NBV, ela ficou de uma forma mastigada, de uma forma profunda para nós, né? Vou ler mais uma vez. Por isso, ajude-me a obedecer sem a menor falha a cada uma das tuas ordens. Me ensina a cumprir cada uma das tuas ordens. Eu não quero ter a menor falha em nenhuma delas, para que assim eu não venha me envergonhar de mim mesmo. Quando a palavra fala a respeito de se envergonhar aqui, que às vezes a gente acha que eu vou ser envergonhado, né? Eu vou andar na rua, as pessoas vão rir de mim. Não é isso. Quando nós aceitamos Cristo como nosso único e suficiente Salvador, e essa semana eu falei um pouquinho a respeito disso, o que é naqueles versículos de 3, reflexões de 3 minutos, que quando nós aceitamos Cristo como nosso único e suficiente Salvador, o nosso desejo é que Ele seja honrado na nossa vida. E quando a gente faz alguma coisa que decepcione Deus, nós nos envergonhamos grandemente. Por isso que eu digo que eu acho que essa versão aqui ela foi profunda, ela foi crucial, ela foi pontual, dizendo que se eu cumprir os mandamentos de Deus sem falha, sem a menor falha, eu não vou me envergonhar de mim mesmo, não vou ficar envergonhado de entrar nos lugares, as pessoas olhar. Sabe coisa triste? É quando tu chega num lugar e as pessoas ficam cochichando a teu respeito. Olha lá, entrou o fulano. Olha lá, ele faz isso. Olha lá, ele faz aquele outro. E não que eu vá me envergonhar do que as pessoas vão fazer por mim, porque nós vimos nos versículos anteriores que o salmista estava pouco ligando porque as pessoas falavam. Não me importa se eles falam de mim, não me importa se eles inventam mentiras sobre mim, não me importa se eles façam comentários até a respeito das coisas que eu faço errado realmente. Boa noite, Alcione. Então, ele não importa com o pensamento dos outros. O problema dele, quando ele chega aqui no verso 80, ele diz, para que eu não seja envergonhado. Eu não quero me envergonhar por mim próprio. Eu não quero sofrer a vergonha de estar falando uma coisa e vivendo outra. É isso. Nós vemos nesse salmo aqui, nesse bloco de 8, aqui nessa oitava, que o salmista termina essa oitava da mesma forma que ele começou, exatamente igual. Ele começa pedindo para Deus que Deus dê conhecimento para ele cumprir os objetivos de Deus, e ele termina pedindo a mesma coisa. Ele pede para Deus que quer ser ensinado, tanto no versículo 73 quanto no versículo 80, tanto no início quanto no fim. O pedido é o mesmo. Ele quer ter um coração irrepreensível, ele quer ter um coração que não tenha necessidade de estar sendo chamado a atenção. Quem de nós, desses que estamos aqui, gosta de ser chamado a atenção? E qual é a forma para nós não sermos chamados a atenção? Nós andarmos de acordo com o que é correto. Paulo fala bastante vezes sobre a gente ser irrepreensível, né? É uma coisa que... E claro, não é algo que a gente consegue alcançar sozinho. Então, que esse estudo de Salmo 119 tem nos mostrado que só com o auxílio de Deus, só com o temor a Deus, a busca da palavra, do conhecimento e do amor à palavra, a gente vai conseguir alcançar essa caminhada irrepreensível, como tu fala de Daniel, né, que é uma história, uma prova tão bonita disso, de que quando a gente teme a Deus e a gente verdadeiramente acredita em Deus, a gente
não quer se envergonhar diante Sim. de Deus, a gente não quer envergonhar a imagem de Deus para os outros, então a gente anda irrepreensível. Nós lutamos para fazer a vontade de Deus, mesmo sendo homem. Eu vou falar um pouquinho mais adiante a respeito disso. Mesmo nós sendo homens, mesmo nós sendo errôneos, porque nós vamos errar, mas nunca ser envergonhado, a ponto de que nós, ser envergonhado é, por exemplo, gente, deixa eu falar aqui, por exemplo, nós trabalhamos na nossa empresa, não sei qual é a empresa que você trabalha, mas se você trabalha numa empresa e te pegarem roubando, sabe? Isso é vergonhoso. Não vergonhoso pelo fato de é vergonhoso por causa que as pessoas olham para ti e dizem assim, cara, ele era um cara correto, um cara que parecia fazer as coisas corretas, como é que ele está fazendo isso? E quem envergonhou não foi as pessoas que colocaram vergonha em nós, foi nós mesmos. Pelos atos que nós fizemos, nós nos envergonhamos de estar sendo chamado a atenção. Imagina o teu patrão todos os dias tendo que dizer para ti, cara, tu não pode chegar atrasado, todos os dias tu chega atrasado. Isso é vergonhoso. E o salmista está querendo dizer isso, ele quer que os mandamentos de Deus, quando ele conhece os mandamentos de Deus, que Deus dê força, que Deus dê força para ele cumprir os mandamentos. Ele está clamando para Deus, vamos lá de novo, como ele diz no versículo ali, ajude-me a obedecer, porque ele sabe que ele não é capaz, entende? Ele sabe que não é capaz de obedecer os mandamentos de Deus. Ele começa o versículo dizendo, por isso, ajude-me a obedecer sem a menor falha. Eu conheço os teus mandamentos, sim, eu li, mas eu não tenho capacidade de cumprir. Eu preciso que tu me ajude, e aqui ele está clamando, e eu quero que tu me ajude para eu não ser envergonhado. Vocês lembram que uns 2 versículos atrás ele clama para Deus, Senhor, envergonha os meus inimigos? E agora ele está dizendo, Senhor, eu não quero ser envergonhado. Ou seja, eu quero ser completamente diferente daqueles que não te amam. É isso que ele está dizendo. Eu quero ser irrepreensível. Irrepreensível no sentido de que, não que eu não vá errar, mas de que eu tenho buscado com todas as minhas forças não cair. E se por acaso eu cair, isso vai ser um acidente de percurso e não premeditar. Exatamente isso, nós precisamos, quando errarmos, ser um acidente de percurso. Quando nós falharmos com alguém, ser um acidente, não uma coisa que seja óbvia na nossa vida. Sabe quando tu chega em algum lugar, a pessoa dizer assim, imagine assim, ó, eu chego na casa de vocês, e aí vocês dizem assim, nossa, lá vem aquele cara. Ele passa o tempo, ele chega aqui e fica falando um monte de coisa a respeito da Bíblia o dia inteiro. E vive uma vida completamente diferente do que ele fala. A perseguição, a palavra de Deus diz para nós em Mateus, que bem-aventurado aqueles que são perseguidos por amor ao meu nome. Ela está falando que bem-aventurado é quem é por amor ao nome dele, perseguido por amor ao nome de Deus. Boa noite, Josi. Então, bem-aventurado, agora, não nós sermos perseguidos por ser chato, sabe? Tu chegar nos lugares, as pessoas correr de ti, as pessoas fugirem, as pessoas não querem estar do teu lado. Não é isso que nós estamos vendo nos domingos. Lembra nos domingos, quando a gente fala a respeito de João Batista? Que a palavra de Deus diz que as pessoas iam para ter com João Batista, as pessoas queriam estar com João Batista, e mesmo que nós lemos uns versículos há uns tempo atrás a respeito como é que é o nome do governador? Eu me esqueci agora. O que perdeu o que te arrancou a cabeça de João Batista? Sumiu o nome agora. Herodes. A palavra de Deus diz que Herodes gostava de ouvir ele, mesmo que a palavra dele o afrontasse, mesmo que as palavras dele o deixasse mal, não é que deixar mal, ele deixasse assim, cara, ele está falando sério, eu estou totalmente errado. Mas ele queria ouvir João Batista, porque ele sabia que de João Batista vinham as palavras reais. Olha o Pedro, quando no final, lá no versículo 68 do capítulo 6, quando Cristo diz assim,
Tem mais alguém que quer ir embora? E aí Pedro olha para ele e diz assim: para onde iremos nós se só tu tem palavra de salvação? É isso que as pessoas têm que ter. É isso que o salmista fala no versículo anterior. Vocês lembram do versículo anterior o que o salmista fala? Dizendo assim: eu quero ser referência para os cristãos. Eu quero que os cristãos olhem para mim como referência, como pessoa correta. Eu quero que os cristãos andem de acordo com... tenham o desejo de estar junto comigo, porque vão aprender de mim. É isso que ele fala no versículo anterior. Eu quero que todos os cristãos queiram estar comigo, porque em mim eles encontram palavras de salvação. Em mim eles não encontram salvação em mim, entendeu? Não encontro salvação em mim. Encontro em mim palavras de salvação. Encontro em mim, como eu falei nos cultos anteriores, eu sou o duto que leva a salvação. É isso que nós temos que ser. As pessoas têm que olhar para nós e enxergar em nós um lugar onde eles encontram paz. Sabe, às vezes nós chegamos na casa dos cristãos, nós chegamos na casa de pessoas que dizem que são cristãs, ao invés de nós encontrar paz, nós encontramos bagunça. Ao invés do cristão chegar na casa da gente e colocar paz dentro do nosso lar. Sabe quando tu chega numa casa e tu entra na casa e aquela paz está em ti? Tu encontra paz dentro da casa. Eu já entrei dentro de casas que quando eu entro dentro da casa chega a arrepiar. Um clima pesado, um ar... pressão. Uma pressão, sabe? Horrível. E aí tu chega em lares que o lar é uma coisa tranquila. Isso que deve ser o cristão. O cristão deve emanar paz. Se nós somos embaixadores de Cristo e Cristo é paz, nós somos embaixadores da paz. Aonde nós entrarmos, nós temos que levar paz aos lugares e não guerra. Nós devemos chegar para as pessoas e mostrar o amor de Deus para as pessoas. E não julgamento. O problema é que hoje eu estou vendo a mensagem cristã tem sido uma mensagem pesada, sabe, a palavra de... Aí esses dias eu vi uma pessoa colocar assim: ah, mas estão alargando a porta estreita para as pessoas entrarem, e Deus não deu. Isso foi colocado num grupo que eu pertenço ali de cristãos. Nós não podemos estar alargando a porta que Cristo colocou. A porta estreita tem que continuar estreita, nós não podemos alargar. Quem deu o direito de nós alargar essa porta? Perguntou o irmão. E eu respondi para ele: mas quem te deu o direito de estreitar mais essa porta? Nós não podemos alargar a porta, mas nós não temos que estreitar de forma alguma. Por que eu vou julgar uma pessoa? Por que eu vou condenar uma pessoa por causa que ela tem um pecado? Não é o que Cristo diz para a mulher? Se tu não tem pecado, atira a primeira pedra. Será que nós temos condição de dizer para as pessoas, ou de atirar pedras? Eu não estou dizendo aqui para a gente largar a porta de forma alguma. O que eu estou dizendo para a gente é para a gente não colocar peso. O que Cristo falou? Pegue o meu jugo que é leve. Entregue o jugo de vocês que é pesado e pegue o meu. E o que ele está dizendo para nós? Parem de viver a vida de vocês e vivam a minha vida. Vivam de acordo com a minha vontade. É isso que o salmista quer dizer para nós. Que nós temos que viver uma vida cristã, que nós temos que viver uma vida amorosa, nós temos que amar as pessoas. Eu achei interessante, hoje eu vendo um videozinho, o Cláudio Duarte faz uma pregação uma vez, que ele diz que quando a gente chegar no céu, nós vamos ter três... como é que é quando tu te... Susto. Não é susto, Surpresa. Surpresa, três surpresas. Quando nós chegar no céu, nós vamos ter três surpresas. Nós vamos chegar no céu, a primeira surpresa. Cheguei, eu consegui. Isso vai ser uma surpresa. Nós conseguimos. Gente, eu sou pecador, eu sou completamente errado. Eu chegar no céu vai ser uma surpresa para mim. E aí tu vai chegar no céu e tu vai dizer: o fulano está aqui. A segunda surpresa: cara, tu está aqui. E a terceira surpresa: cadê o fulano?
Sabe, nós não sabemos quem vai estar no céu. Nós não conhecemos as pessoas. Nós não sabemos. Às vezes as pessoas pagam de piedosa. Como a palavra de Deus diz, eles têm aparência do bem. É isso que a palavra de Deus diz para nós. Nós não podemos confiar em aparências. O cara pode ter aparência do bem, não é o que a palavra de Deus diz para nós, que lá no último tempo vai bater e Cristo vai dizer, não te conheço. Cara, eu preguei no teu nome, eu fiz curas no teu nome, eu levei o evangelho para as pessoas, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. E ele vai dizer, eu não te conheço. Tu não fez. Tu fez isso tudo por amor próprio, tu fez isso tudo para receber os galardões que tu já recebeu na terra. Por ganância. Lá sei eu, tu já recebeu o que tu tinha que receber. Para que nós temos feito as coisas? Como é que nós temos andado? Como é que nós podemos dizer? Sabe, vocês olham para mim, vocês podem dizer assim, nossa, o Cláudio é piedoso. E vocês não me conhecem por dentro. A pessoa que mais me conhece nessa terra é a minha família. É a minha esposa e os meus filhos. São as pessoas que mais conhecem. E eles não me conhecem. E, para ser preciso, eu não me conheço. Sabe que às vezes eu pego eu fazendo coisas que na minha cabeça seria inimaginável de eu fazer. E eu faço. Por isso, do que a Cássia falou e o que o salmista falou aqui. Senhor, me ensina. Me dá força para eu andar de acordo com a tua vontade, que eu não consigo por mim próprio. O salmista, ele pede no primeiro versículo a obediência. Né? Ele pede, eu quero obedecer os teus mandamentos, me ensina a obedecer os teus mandamentos. Que isso seja prioridade. Nossa, agora deu uma falhada legal. Que isso seja prioridade, seja o número 1 na minha vida, eu cumprir os teus mandamentos. Mais uma vez eu quero dizer para vocês, gente, cumprir os mandamentos não é nós cumprir as 632 leis que existem lá no Velho Testamento. Não é isso. O que o cara pergunta para Cristo? Quais são os mandamentos? E o que Cristo responde para ele? Amará a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Esses são os 2 mandamentos. Porque se nós cumprirmos esses 2 mandamentos, nós cumprimos tudo. Porque não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Nós vivemos Cristo, nós não vivemos mais os mandamentos. Então está liberado, eu posso não cumprir os mandamentos? Pode! Só que tu não vai conseguir não cumprir os mandamentos no momento que tu aceitou Cristo como teu único e suficiente Salvador, entendeu? Não é peso cumprir os mandamentos, é alegria cumprir o mandamento. Tu vai amar as pessoas. Quero dizer uma coisa para ti, se tu não ama o teu próximo, tu não ama a Deus. Não é isso que diz a palavra de Deus? Como é que tu pode dizer que ama o teu próximo? Como é que tu pode dizer que tu ama a Deus ao qual tu não vê, se tu não consegue amar o teu próximo ao qual tu vê? Olha a profundidade disso. Como é que nós podemos dizer que nós amamos a Deus se nós não conseguimos amar a nossa esposa, se nós não conseguimos amar o nosso... Aí nós separamos da mulher por incompatibilidade de gênero. Gênio. Agora, sim, nós temos que ser incompatíveis de gêneros, né? Isso é normal. Como é que eu posso me separar da minha esposa por incompatibilidade de gênio? Aí eu troco de igreja toda semana por incompatibilidade de gênio. Eu não consigo ficar do lado de ninguém. Cara, eu não aguento ninguém. Eu não posso ficar do lado de ninguém. Como é que tu vai viver uma eternidade do lado de Cristo, gente? Como é que tu vai viver uma eternidade do lado dos salvos? Se tu não consegue viver com uma pessoa aqui na terra, se tu não suporta o teu filho, se tu não suporta os teus pais. Eu brinco às vezes que eu sou tão chato que às vezes nem eu me aguento. Mas Deus nos deu a oportunidade de nós vivermos em comunhão para nós aprendermos isso, para nós aprendermos a nos suportar. Não é o que a palavra de Deus diz para nós? Suportai-vos uns aos outros. Nós temos que andar junto com os outros, nós vamos aprender a andar contra os nossos desejos. Não é isso que a palavra de Deus diz para nós, que nós temos que abrir mão? A palavra não diz para nós que
negue-se a si mesmo, tome a cruz de Cristo e ande, e vá. Não é isso que a palavra diz para nós? Se é para nós nos negar a nós mesmos e tomar a cruz de Cristo, quem é a cruz de Cristo? É o meu irmão. Eu preciso andar com o meu irmão. Ah, mas ele é um chato. Ah, mas ele é xarope. Ah, mas ele faz tudo errado. E tu está aqui para ajudar ele. Tu está aqui para dar força para ele. Tu está aqui para ensinar ele nos caminhos que deve andar. É isso que nós estamos... Olha, no domingo nós estamos... Domingo agora nós vamos pregar a respeito de como nós devemos andar... E como nós devemos, como é que nós levamos a mensagem de Cristo? A mensagem de Cristo ela tem que ser levada por discipulado. Isso é essencial. Isso que eu estou fazendo aqui, gente, aqui na live, isso é discipulado? Não, não é. Discipulado é tu andar junto com a pessoa. Discipulado é tu andar do lado dela, apoiando ela, ajudando ela nas dificuldades dela e ela te ajudando nas tuas dificuldades. Isso é levar a mensagem de Cristo. Agora, cara, é uma barbada eu vir aqui para frente da câmera falar para vocês me ouvirem e dizer, nossa, que legal, olha só, como ele conhece a palavra de Deus, como ele é santo. Vocês não me conhecem. Sabe, a minha mãe está aqui. A minha mãe... Eu botei a mão na frente da câmera que tapei minha cara agora. A minha mãe... Eu estou casado há 35 anos, vai fazer em janeiro 35 anos. A minha mãe não me conhece mais. Eu não sou a mesma pessoa que eu saí lá da casa dela. Eu sou completamente diferente, a minha mãe não me conhece. Hoje, quem me conhece melhor é a minha esposa, eu falei. E mesmo assim ela não me conhece. A Ana diz, eu gostaria de entender melhor essa parte, suportai-vos uns aos outros. Deixa eu tentar dar uma explicaçãozinha. Primeiro, esse versículo, suportai-vos uns aos outros, ele é bem mais abrangente do que simplesmente, eu tenho que aguentar o cara. Não. Em primeiro lugar, quando ele está falando a respeito de suportar aqui nesse versículo, quando a gente entra vendo a exegese, a hermenêutica, nós entendemos que esse suportar, ele está falando a respeito de suporte. Ele não está falando a respeito de aguentar a pessoa porque ela é chata. Não, não é isso. Quando ela está falando, essa palavra ele está dizendo, suportai-vos uns aos outros, ou seja, dai suporte uns aos outros. Inclusive se o cara é chato. Eu tenho que suportar ele não porque eu tenho que... isso é uma cruz que Deus me deu. Não, não é isso. Não é isso. Quando ela fala em dar suporte, suportar uns aos outros, ela está dizendo que tu tem que dar suporte para ele. Tu tem que ensinar ele. Se ele está caído, tu tem que levantar ele. Se ele está com problema, tu tem que ajudar ele. Tu tem que... Suporte por exemplo, sabe quando tem uma pessoa doente, ou melhor, uma pessoa caída na rua? Uma pessoa está caída na rua. Aí tu vai lá e entra embaixo do braço dela e levanta ela. Tu coloca o teu ombro de suporte para ela. Vai outra pessoa do outro lado e coloca o braço e coloca suporte nela. Aí os dois estão suportando o que está com problema. É isso que a palavra de Deus fala a respeito de suportar. Então quando eles... suportando uns aos outros é dizendo um levando o outro, um carregando o outro, um ajudando o outro, se o cara é chato, tu tem que ensinar ele a ser uma pessoa melhor. Tu tem que falar a respeito de Cristo para que ele se transforme. Para que ele se transforme. Eu já falei para vocês a respeito do Ministério da Reconciliação, que fala para nós em Coríntios, que nós somos colocados aqui no mundo para sermos... todos nós temos o Ministério da Reconciliação. O que é o Ministério da Reconciliação? Eu me reconcilio com Deus. É uma reconciliação vertical. Eu me reconcilio com Deus. No momento em que eu me reconcilio com Deus, numa forma vertical, eu vou aprender a me reconciliar com meu irmão, de uma forma horizontal. Então, primeiro eu me reconcilio com Deus, depois eu me reconcilio com meu irmão, porque o meu irmão é chato e eu tenho que dar suporte para ele. Eu vou me reconciliar com ele. No momento em que eu estou reconciliado com Deus e me reconciliei com meu irmão, o que eu vou fazer? Vou reconciliar o meu irmão com Deus. E assim nós vamos criar
um triângulo, né? Onde a base é sólida e o nosso final é Cristo. Essa é a meta. Isso que é o suporte, Ana. Quando a palavra de Deus diz para nós que nós devemos suportar uns aos outros. Também porque o cara é chato, tá? Mas a princípio nós precisamos dar suporte para as pessoas necessitadas. É isso que a Dilce, ela é uma pessoa muito... Qualquer pessoa que está passando por necessidade, ela está disposta a ajudar as pessoas. Ela dá suporte para as pessoas. Esse é um grande ministério que Deus coloca na vida de alguém. E ela é um suporte para a vida das pessoas. Fazia tempo que eu queria entender. Espero que tenha entendido, mas é isso mais ou menos que a palavra de Deus quer dizer para nós, que nós devemos dar suporte um ao outro e transformar a vida da pessoa. Exatamente o que o salmista... Volta de novo no versículo anterior, né? Vamos voltar no versículo anterior, que no versículo anterior diz para ele... Lê para nós o 78... Tu tá com a Bíblia agora? Tem? O 79, lê o 79. Só para eu pegar certinho como é que é. Eu sei o versículo, mas de cabeça eu não lembro. Venham para o meu lado aqueles que o amam e obedecem e praticam a vontade revelada. Venha para o meu lado aqueles que praticam vamos de novo? Vontade. Os que o amam. Venha para o meu lado aqueles que me amam. Os que obedecem. Os que obedecem. E praticam a vontade revelada. E praticam a vontade de Deus. E a segunda parte do versículo? Então ele está chamando para perto dele as pessoas que amam a Deus. Por quê? Eu quero ser suportado e quero dar suporte para essas pessoas. É isso que ele está dizendo. Sabe quando nós temos um coração... O salmista aqui está dizendo nesse verso que ele quer ser ensinado por Deus, né? Eu quero ser ensinado por Deus. Eu quero ter um coração irrepreensível, né? Vamos ler de novo o versículo? Gente, eu nem comecei ainda, gente, o estudo. Que, por isso, ajude-me a obedecer sem a menor falha cada uma das suas ordens. Me ajuda, Senhor, a obedecer cada um dos seus decretos. Para quê? Para que eu não fique envergonhado. E aí, o que ele está clamando para Deus? Ele está clamando para Deus que me ensina a ter um coração que deseja fazer a tua vontade irrepreensível. Um coração que está cheio de paz. É isso que eu quero ter. Eu quero ter um coração obediente a Deus. E no momento que eu ter um coração obediente a Deus, todas as coisas vão ir bem na minha vida. O salmista fala a respeito da obediência como prioridade número 1 na vida dele. É isso que ele está falando aqui. Eu quero que a obediência à tua lei seja o meu primeiro estatuto. Seja a minha primeira... Eu preciso cumprir a tua lei. E aqui o salmista está falando das leis, das 632 leis, porque ele não conhecia Cristo ainda. Mas ele já era dominado pelo Espírito Santo de Deus. E é isso que nós precisamos fazer. O salmista tinha prazer em estar junto com as pessoas de Deus. Por quê? Por causa que eles aprendiam, eles se suportavam, andavam de acordo um com o outro. Se nós tivermos sinceridade com as coisas de Deus... nós vamos prevalecer no dia do juízo. Sabe, a palavra de Deus diz para nós que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo e receberemos lá em nosso corpo tudo aquilo, receberemos lá tudo que nós fizemos por intermédio do nosso corpo aqui na terra. E a palavra de Deus diz para nós que nós vamos ser cobrados cada palavra que nós falamos. Cada palavra que nós falamos. Então, gente... Deus deu para nós dois ouvidos e uma boca. Então nós fomos feitos para escutar e não para falar. A palavra de Deus não diz para nós que nós aprendemos de Deus pelo ouvir? É pelo ouvir que nós aprendemos. O problema é que nós não sabemos e queremos inventar. E aí é por isso que hoje, nos 3 minutos eu falei, o problema é que nós estamos vivendo... Um evangelho, nós estamos vivendo um ensinamento do evangelho não real. Pode ser qualquer evangelho, menos o evangelho de Cristo. Porque o evangelho de Cristo ele vai falar a respeito de amar uns aos outros, de ter desejo de cumprir a vontade de Deus.
E nós vemos o que hoje em dia dentro das igrejas? Pessoas procurando resolver os seus problemas. Pessoas procurando sanar as suas dúvidas. Pessoas procurando pagar as suas dívidas. Pessoas procurando curar as suas enfermidades. Nasceu. Gente, nós entramos. Tu vai na frente das igrejas, as igrejas estão assim: segunda da cura, terça do milagre, quarta da situação financeira, prosperidade, quinta da prosperidade, sexta do renovar o seu casamento, sábado do. E Deus? Deus não é nada. Quando? Nunca. Sabe o que eu digo para as pessoas? Se o teu pastor, mentira, eu não digo não, isso quem disse foi um mártir de muitos anos atrás, eu estou só parafraseando ele. Se o teu pastor não consegue expor um versículo bíblico, sai desse lugar. Se ele não consegue te ensinar, sai desse lugar. Olha que legal a Ana perguntar aqui, me explica para mim o que é isso. E aí o teu pastor tem que te ensinar. Agora, se o pastor não souber, vai ficar complicado. Eu não tô, gente, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que eu sei tudo, né? A Ana fez, eu dei sorte aqui que a Ana fez uma pergunta que tu estudou. Que eu sei, mas pode fazer pergunta para mim que eu não sei, gente. Eu não sei todas as coisas. O que eu vou dizer para vocês? Cara, isso eu não sei, mas agora no próximo culto eu explico para ti. Eu vou buscar e vou esclarecer. Ou tu acha que eu vou inventar uma história aqui? Ou vou inventar o que eu acho? Vou botar um achismo? De jeito nenhum. Nós falamos no domingo, para nós falarmos de qualquer coisa nós precisamos de uma história. Nós temos 2000 anos de história de Cristo. Eu preciso conhecer a história de Cristo. Eu preciso conhecer a hermenêutica. Eu preciso conhecer a exegese para conseguir chegar em algum lugar. E não é todo mundo que Deus deu o ministério de conhecimento. Eu acabei de falar para vocês aqui agora. Deus deu para Dilce o ministério do suporte. Se tu pedir para mim, me ajuda, gente, eu não sei te ajudar. Eu sei te ensinar. A Dilce sabe ajudar. Por isso que o corpo da gente é formado de dedo, mão, braço, antebraço, corpo, pescoço, cabeça, orelha. Temos várias partes. Cada um domina a sua parte. É isso. Isso que é o corpo de Cristo. E nós, como corpo de Cristo, vamos ser o suporte de cada necessidade que a pessoa tiver, né? Aí nós temos, que dentro da igreja, o pastor é o cara que mais sabe, é o cara que vai ensinar, que tem o ministério. Não necessariamente o pastor tem que ter o ministério do ensino, né? Porque o pastor tem o ministério de pastorear. Sinceramente, eu quero dizer para vocês, a Dilce tem mais dom de pastor do que eu. Porque ela pastoreia as pessoas que ela conversa. Eu já sento o laço, né? Se colocar nos dons ali, eu brigo para as pessoas assim, eu acho que Deus me deu o dom de profeta. Vamos lá, gente, o dom de profeta, ao contrário de que muitos pensam, que o dom de profeta é aquele cara que fica inventando, não, desculpa. Falando que o futuro vai ser. Deus me revelou, não é dom de adivinhação. Hoje em dia nós estamos comparando o dom de profeta com o dom de adivinhação. Né? O cara que adivinha o que vai acontecer, aquele cara é profeta, ele sabe o que vai acontecer amanhã. Não, isso não é dom de profeta. O dom de profeta é aquele cara que anuncia Cristo. Anuncia assim, da seguinte forma, ele não anuncia assim, Deus vai te abençoar, não, ele diz assim, louco, essa noite vão pedir a tua alma, para onde tu vai? Isso é o dom de profeta. O profeta é aquele cara que te dá nos dedos. O profeta é aquele cara que diz assim, cara, tu tá errado, tu precisa mudar. Eu vejo em mim isso. Eu vejo em mim de ensinar as pessoas. É esse o dom que Deus me deu. Um dia um cara perguntou para mim, o senhor prega aqui na igreja? Cara, posso até pregar, não sou pregador. Não, Deus não me deu esse dom de pregação.
Deus me deu o dom de ensino. Ensinar eu ensino. Então, eu aprendo e ensino. É isso que a gente faz. Mas vamos entrar no versículo, gente, que já é 20 para as 9 e eu ainda não entrei no versículo. Vamos lá? Por isso, ajude-me a obedecer sem a menor falha cada uma das minhas ordens escritas. E assim, eu não terei vergonha, não terei do que me envergonhar de mim mesmo. Sabe o que é interessante a gente ver nesse verso? O entendimento e as afeições na vida da gente são as duas principais faculdades na alma humana. Nós termos conhecimento e nós ter as nossas afeições. São as duas principais coisas. E ambas se demonstram claramente depravadas e perversas. Cara, as pessoas que têm conhecimento são totalmente arrogantes. São totalmente depravadas. As pessoas, e a afeição da gente, nós sempre queremos coisas que nos tragam o nosso próprio bem. É totalmente egocêntrico, então nós somos completamente depravados e perversos. E aqui ele está solicitando nesse versículo que o seu entendimento seja iluminado. Senhor, eu conheço a tua palavra, eu sei o que está escrito na tua lei, mas eu não quero só saber, eu quero ser iluminado, eu quero que tu ilumine, eu quero que tu me dê conhecimento, eu quero que o meu coração seja moldado à obediência da tua lei, eu quero que o meu pensamento, ou seja, eu quero que o meu conhecimento e o meu coração seja moldado a obedecer a tua lei. Ou seja, eu quero que o meu conhecimento e a minha afeição seja moldado a ti. É isso que ele está clamando. O profeta não está orando, ele não está orando para Deus simplesmente que ele faça a vontade dele. Não, Senhor, eu quero que tu me dê forças e me ajude a eu cumprir os teus objetivos. Eu quero viver de acordo com a tua vontade. E ele, além disso ainda, ele dá testemunho que ele não consegue vencer sozinho. Ele clama: Senhor, me ensina. Senhor, coloca o teu Espírito Santo em mim para que eu possa ser transformado. Eu preciso mudar. Se nós voltarmos lá no original ela fala a respeito, quando ela diz que me ensina, ele está pedindo assim, no original ele está pedindo: faz o meu coração perfeito, faz com que eu seja perfeito. E aí quando a gente olha lá, e olhando na Septuaginta, ela fala a respeito de um coração imaculado, um coração que é incorruptível. Então, transforma a minha mente, o meu coração em algo perfeito, em algo incorruptível, algo puro. E o desejo do salmista é isso, ele expressa isso nessa oração: faz de mim uma pessoa correta para que eu não venha a ser envergonhado. Como nessa tradução, como é que ele diz? Ajude-me a obedecer sem a menor falha cada uma das suas ordens escritas. Ele está clamando: Senhor, faz de mim, faz o meu coração ser perfeito, faz a minha inteligência ser perfeita, faz ela ser imaculada. Ele não está clamando: Senhor, eu quero ser perfeito. Ele está clamando: Senhor, coloca no meu coração o desejo de ser perfeito. Eu amo o Salmo 103, que ele diz assim: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Ele está dizendo, ele está falando para a alma dele, ele está falando para a cabeça dele, porque o nosso corpo não quer amar a Deus. Sério, qual de vocês levanta no meio da noite, 2 horas da manhã, acorda assim: nossa, que desejo de ler a Bíblia, nossa, que desejo de conhecer mais a Cristo. Nós acordamos e já levamos a mão para ver o celular, para ver não sei o que. Nós não temos desejo das coisas boas, nós queremos comer aquela comida gostosa, nós temos desejo de
de passear, nós temos desejo de nos divertir, nós temos desejo de ser felizes. Ninguém tem desejo de buscar a Deus. Isso fala no Salmo 14, no versículo 3. Olhou Deus por sobre toda a terra e não encontrou um homem que tivesse vontade de honrar a Deus, de louvar a Deus. Não existe ninguém que tem vontade de louvar a Deus. Então por que tem pessoa que louva? Porque a pessoa se interessou, porque a pessoa buscou, porque a pessoa lutou, porque a pessoa orou, que nem o salmista: Senhor, coloca em mim desejo de cumprir a tua vontade, coloca em mim amor pela tua palavra, coloca em mim desejo de fazer a tua vontade, para que não haja defeito em mim quando se trata a ti, entendeu? Que não haja defeito em mim quando se trata em relação a ti. Porque errar eu vou, pecar eu vou, mas quando se tratar da minha relação contigo, eu não quero que haja defeito nenhum. Me ensina a cumprir os teus objetivos, me ensina a andar de acordo com a tua vontade, mostra para mim como é que eu posso te obedecer. Coloca em mim desejo de fazer a tua vontade, faz de mim um verdadeiro adorador, transforma o meu viver. Essa deveria ser a nossa oração, essa deveria ser a nossa súplica. Não pedir para Deus: Senhor, me dá um emprego melhor, Senhor, me dá cura da minha enfermidade, Senhor, coloca dinheiro na minha conta. Lá sei eu. Eu vi um testemunho uma vez de um cara que ele disse que ele estava devendo, não tem nenhum papel aqui que eu posso fazer. Ele estava devendo, e aí ele orou para Deus: Senhor, eu não tenho dinheiro para pagar essa conta. Ele disse que pegou o boleto e foi na porta do banco e passou o boleto na porta do banco. No outro dia o boleto estava pago. Deus pagou para ele. Gente! Eu vou ir nesse banco. Gente! Mentira! Porque para pagar uma conta precisa de dinheiro, e para ter dinheiro, se a minha conta foi paga, alguém foi extorquido. Isso é da vontade de Deus? Não. A minha oração não é: Senhor, as minhas contas sumam, Senhor, a minha casa amanhã seja uma mansão, eu compre um carro melhor. Não. A nossa oração deveria ser como a do salmista: Senhor, me dá entendimento para que eu cumpra a tua palavra, Senhor, me dá sabedoria para eu fazer a tua vontade, Senhor, me ensina a amar as pessoas como tu quer, Senhor, faça a tua vontade na minha vida, Senhor, transforma o meu viver, Senhor, me livra de mim mesmo, Senhor, me livra do mal que é eu, me livra do egocentrismo, me livra de mim mesmo. Gente, essa que deveria ser o nosso clamor todos os dias: Senhor, me faça ser justo, me mata e faça com que tu viva em mim. É isso que deveria ser a nossa oração: me faz parecido contigo. É isso que o salmista clama aqui: Senhor, me ensina a não pecar, para não errar para não ter a menor falha quanto a ti. Faz de mim me tornar uma pessoa sincera, uma pessoa justa, que eu não seja dominado pelo pecado, que eu não seja dominado pelos desejos carnais, que eu não dê lugar à iniquidade, aquelas iniquidades secretas dentro do coração da gente. Sabe, nós somos seres humanos. A palavra de Deus diz para nós que nós podemos nos irar. Às vezes ao contrário do que as pessoas dizem assim: o crente não pode se irar. Não, a palavra de Deus diz para nós: irai-vos, mas não pequeis. Nós podemos nos irar. Nós podemos desejar às vezes coisas que não eram legais, porque nós nos iramos. Mas no mesmo momento em que nós nos iramos, nós clamamos para Deus: Senhor, tem misericórdia, muda os meus pensamentos. Eu não quero pensar dessa forma. Nem quando a gente está falando, quando ele fala no versículo anterior: Senhor, envergonha os meus inimigos. Ele não está, o pensamento dele não é que Deus coloque as mãos e acabe com os inimigos dele. Não, Senhor, envergonha eles, para que eles envergonhados venham te buscar.
Esse deveria ser o desejo. Quando alguém faz alguma coisa má para nós, quando alguém faz alguma coisa errada para nós devíamos orar por ele e clamar: Senhor, tem misericórdia dele, transforma a vida dele, capacita ele para que ele entenda. E aí, como foi falado aqui, que a Ana perguntou, e eu possa ser suporte para ele, para ajudar a ele a vencer. Implore a Deus, Senhor, me capacita para que eu possa levar a sério as tuas coisas. Me capacita para que eu possa entender a tua palavra. Me capacita para que eu possa amar as pessoas. Embora, mesmo nós continuando seres humanos e mesmo nós cometendo erros, nós somos humanos, nós vamos cometer erro. Mas Deus vai ver que mesmo no meio desses nossos erros, nós continuamos sinceros. A vergonha não vai ultrapassar e nem transpassar a nós, porque o nosso coração é puro. Nós precisamos ter um coração puro, nós temos que clamar para Deus: Senhor, coloque em mim um coração puro. Deixe o meu coração cheio dos teus estatutos, para assim eu não me envergonhar, é o que diz a palavra de Deus. No versículo anterior ele fala que ele quer ter estima dos cristãos, dos homens bons. Mas para isso ele precisa ter um coração sólido em obediência a Deus. E se ele tiver um coração em obediência a Deus, tudo vai estar bem na vida dele. Ele não vai ter mais problema. Falei isso? Não. Ele vai ter problema, ele vai ter dificuldade. É isso que a palavra de Deus nos promete. No mundo vocês vão ter aflição, mas não se preocupe, porque eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Se nós formos realmente íntegros diante de Deus, se nós formos piedosos de verdade, nós não vamos ter um coração vazio. Quando nós abrir a nossa boca, não vai ser uma mera profissão de fé, mas vai ser verdade. A nossa vida não será um fracasso como cristão. A nossa estima vai se dissipar como uma bolha perfurada. Sabe, eu não quero ter autoestima, eu quero ter Cristo. Eu não quero me achar melhor que os outros, eu quero servir aos outros. Nós precisamos ter pureza, sinceridade no nosso coração. E assim nós vamos suportar os dias maus. Assim nós vamos suportar os maus na nossa vida. Aqueles que têm um coração reto não têm pelo que se envergonhar. Como eu falei, o Davi estava preocupado, estava pouco preocupado com o que iam falar dele. Não me importa o que as pessoas vão falar de mim. O que importa é que eu sou perante Deus. Paulo diz para nós: por acaso estou eu aqui para agradar a homens? Eu quero agradar a Deus. Se os homens falarem mal de mim, se os homens me maltratarem, se os homens me jogarem no calabouço, se os homens me prenderem, se os homens me matarem, gente, a palavra de Deus não diz para nós: por que vocês temem a homem que pode matar o corpo de vocês? Vocês deveriam temer a Deus, que além de matar o corpo de vocês, também pode condenar a alma de vocês ao inferno. E nós estamos preocupados com o que o homem pode fazer para nós. Que o homem faça o que ele quiser. O coração nosso tem que ser um coração puro e não um coração apodrecido. Porque se nós tivermos um coração apodrecido, o nosso nome vai ser jogado na lama. Nós vamos ser envergonhados aqui na terra. E depois, quando nós chegarmos diante do tribunal de Cristo, nós vamos ser envergonhados de novo. O versículo 80 ele é uma variação do versículo 73. Eu vou ler os dois versículos para vocês compararem. No versículo 73 diz para nós assim: as suas mãos formaram o meu corpo e cada parte do meu ser. Agora, ensina-me a aplicar os teus mandamentos na minha vida. Me ensina, Senhor, a aplicar os teus mandamentos na minha vida. E agora ele diz: por isso, ajude-me a obedecer sem a menor falha. Primeiro ele pede: me ensina a aplicar os teus mandamentos. E depois ele pede: me ensina a obedecer sem a menor falha. Então, Senhor, me ensina os teus mandamentos. Me ensine eu a aplicar ele na minha vida. E me ensina a obedecê-lo sem a menor falha. Eu quero ser irrepreensível.
Eu quero buscar um discernimento sólido na minha vida. Eu quero ver mais profundo de Ti. Eu quero suplicar que o meu coração seja um coração íntegro. Que eu aprenda com a minha própria fragilidade, que eu aprenda com a minha própria incompetência, quando a palavra de Deus para nós, bem-aventurado aqueles que sabem que são pobres de espírito, ou seja, eu sei que eu não tenho condição de nada, mas Tu me ensina. E como nós vimos no verso 75, o 75, no 71 e no 75, e eu aprendi através de dolorosas experiências. Eu fui... Deus me repreendeu, eu fui repreendido veementemente por Deus. Então, com as experiências dolorosas, eu aprendi que eu preciso estar mergulhado em Ti. Eu não posso estar simplesmente na superfície, eu não posso estar na beira da praia, não. Eu tenho que estar lá no fundo do oceano de Deus, nas profundidades de Deus, e clamar pelo Senhor. Senhor, mostra para mim aquilo que está encoberto, mostra para mim aquilo que está oculto. Eu não quero simplesmente ser um cristão raso, eu quero me aprofundar cada vez mais em Ti e ter um conhecimento cada vez maior. E aí ele conclui que eu necessito demais da Tua presença. Eu necessito do Teu conhecimento. Eu necessito fazer a Tua vontade todos os dias do meu viver. Então, gente, só para nós encerrarmos e lembrar o que nós lemos, né? O que nós vimos nessa oitava, do 73 ao 80. Nós vimos que lá no verso 73 o salmista pede primeiro para ser instruído, né? Me ensina, ele pede para ser instruído. Depois no verso 74 ele diz que acredita que ele seria bem recebido pelos outros crentes. Me ensina e aonde eu chegar eu vou ser bem recebido pelos crentes. No verso 75 ele fala do testemunho pessoal dele e o que ele pretende fazer, como ele pretende dar esse testemunho para as pessoas. Depois no verso 76 e 77 ele diz que o salmista ora pedindo a Deus por a sua bondade e pelas suas misericórdias. E pede mais experiência. Senhor, me dá mais experiência para que eu aprenda mais de Ti. Porque no 78 ele fala, os soberbos sejam envergonhados, o que eu acabei de falar. No 79 ele diz para nós que os crentes estejam sempre unidos pela mão piedosa de Deus e ao meu redor. Que os crentes estejam sempre junto comigo. E agora finalmente no verso 80 ele ora por si mesmo. Ele pede para Deus a plenitude. Ele pede que ele seja equipado pela vontade de Deus para poder dar testemunho. Concluindo essa oitava, nós devemos reconhecer Deus como nosso Criador. Nós devemos reconhecer Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Que a palavra é um guia infalível para nós andarmos melhor perante Deus. Que as nossas esperanças precisam estar centradas em Deus, e nunca em homem nenhum, e nem em circunstância. Então os nossos pensamentos, a nossa fé, ela tem que estar sempre firmada em Cristo, não em homem e nem em circunstância. Sabe, às vezes a gente firma as nossas metas em circunstâncias. Eu vou ganhar um aumento e aí a minha vida vai mudar. Eu vou ganhar como é que é? Eu vou crescer de cargo na empresa? Eu vou ganhar uma promoção e a minha vida vai mudar. Lá na igreja eu vou ser consagrado e a minha vida vai mudar. Eu vou fazer tal coisa e tal coisa vai... Não é a circunstância que vai mudar. Não são as pessoas que vão mudar a nossa vida. Nós temos que estar com os nossos pés firmados em Cristo. Deus nos disciplina porque nos ama. Nós vimos no verso 75. Então quando nós temos que ter um grande olho nisso aqui. Se nós não estamos sendo repreendidos por Deus, é bem provável que nós não estejamos sendo filhos corretos de Deus. Então Deus vai disciplinar. É o que a palavra de Deus diz. Deus disciplina aquele que Ele ama. Se Ele está nos disciplinando é porque Ele não nos ama.
Ah, mas eu não estou fazendo nada errado. Então tu não te preocupa que tu está no céu. Tem medo, né? É. Gente, nós somos errados, nós vamos fazer coisa errada, e Deus vai nos corrigir. Agradecemos a Deus por causa disso. Nós devemos nos entregar àqueles que nos prejudicam nas mãos de Deus. Nós não podemos de forma alguma querer nos vingar. Nós temos que entregar as pessoas que fazem mal para nós nas mãos de Deus. Não clamar a Deus, Senhor, derrama um raio sobre ele e mate ele. Não, nós devemos clamar a Deus, como eu falei já hoje aqui. Senhor, coloca a tua mão sobre ele, abençoa ele, muda a vida dele, transforma ele para que ele se torne uma pessoa piedosa, que ande de acordo com a tua vontade, que ele seja envergonhado a ponto de voltar para ti. É isso que nós devemos clamar para Deus. Nós não queremos vingança, nós queremos que todas as pessoas sejam salvas. Não é isso? Não é isso que nós queremos? Que todos sejam salvos? Se não é isso, não é o que Deus quer. Deus quer que todos se salvem. E se nós somos cristãos, nós queremos que todos se salvem. Todos vão ser salvos? Bem, isso não é problema meu. Eu devo querer só. Eu preciso querer. Nunca devemos desprezar a necessidade da comunhão das pessoas. Então nós precisamos estar sempre junto com os nossos irmãos. Então, gente, deixa eu dizer para vocês, queiram estar junto com os irmãos. Se você tiver a oportunidade de estar na igreja, esteja na igreja. Esteja junto com pessoas que falem de Deus. Esteja junto com pessoas que creiam em Deus. Esteja junto de pessoas que falem a respeito de Deus de verdade. Procure uma igreja a qual fale do amor de Cristo de verdade. Não uma igreja que fale de bênção, não uma igreja que fale de milagres e maravilhas. Não, uma igreja que fale de Cristo. Uma igreja que fale a respeito da salvação de Cristo, de transformação da vida, que queira te reconciliar com Cristo. E para terminar, que Deus nos conceda um coração que seja puro, sincero e irrepreensível em assunto de obediência a Deus, em assunto de obediência aos mandamentos de Deus. Que Deus coloque dentro do nosso coração esse desejo de fazer a vontade dEle, o desejo de amar as pessoas que estão na nossa volta. O desejo toda vez que eu oro para Deus, eu peço para Deus, Senhor, coloca em mim amor pelas almas perdidas. Nós temos que ter amor pelas almas perdidas. Nós, quando passarmos por alguém na rua, nós ter no nosso coração o desejo estrondoso de que aquela pessoa vá para o céu. Como é que nós podemos levar as pessoas para o céu? Pegando elas pela mão, enfiando elas dentro de uma igreja? Não. Eu sempre costumo dizer, e eu quero dizer para vocês nessa noite, se tu gosta de alguém e tu quer que esse alguém vá para o céu, eu não estou falando de pessoas, por exemplo, sair aqui lá no centro para levar o evangelho para morador de rua, não é disso que eu estou falando agora. Eu estou falando aquela pessoa que tu gosta, aquela pessoa que tu ama, a pessoa da tua família, a pessoa aquela que tu, cara, como eu queria que aquela pessoa se convertesse a Deus. Então o que eu devo fazer? Eu devo levar o evangelho para ela? Não, tu não deve levar o evangelho para ela. Tu deve colocar o teu joelho no chão. Tu deve colocar uma meta na tua vida de orar para Deus todos os dias por essa vida. Se tu conseguir fazer jejum, eu vou jejuar 2, 3 vezes por semana para que Deus coloque as mãos sobre essa pessoa. É isso que o salmista pede aqui. Eu quero clamar a Deus para que Deus transforme esse viver. Só clame a Deus. Mas eu não tenho que levar o evangelho. Não tem que levar, tu tem que clamar a Deus. Deixa que Deus resolve o que Deus vai fazer. Ele pode até transformar essa pessoa por intermédio da tua palavra. Ele pode até te dar uma palavra que vai abrir os ouvidos dessa pessoa para ouvir a palavra dele. Mas não é essa a tua meta. A tua meta é orar pelas pessoas. Não adianta nada nós pegar 1000 panfletos e sair lá para o centro da cidade e entregar os 1000 panfletos. Não adianta, gente, não adianta. É a mesma coisa que tu pegar o santinho do vereador, o santinho do candidato, do teu candidato e entregar. O que a pessoa faz quando ela pega aquele santinho? Amassa e bota fora. Ainda suja a cidade. Ela não quer o santinho, ela não quer o panfleto.
Então como é que Deus vai transformar as pessoas? Por intermédio de oração, de jejum que tu faz. Clama a Deus, Senhor, opera na vida dessa pessoa. Ah, mas eu não conheço as pessoas lá do centro, como é que eu vou orar por ela? Então clame a Deus, Senhor, eu vou levar hoje de noite, eu vou levar alimento para os moradores da rua. Então eu te peço que tu abra a oportunidade e coloque no meu coração o desejo de levar isso, e coloque em mim a palavra correta de eu levar para a pessoa para que ela se converta. Não é por intermédio de santinho que a gente vai se converter as pessoas, mas é por intermédio de oração. Nós temos que orar e clamar a Deus: Senhor, muda as pessoas, Senhor, transforma a vida do fulano de tal. Gente, sério, se tu vai levar um prato de comida, vamos supor que eu vou levar um copo de água lá no centro e vou dar para um morador de rua. Tu vai orar por aquele copo de água. Ah, o copo de água vai ser abençoado? Não. Tu vai dizer: Senhor, eu não sei quem vai pegar esse copo de água, mas eu quero te clamar agora que tu já prepare o coração dele. Eu quero te clamar agora que tu coloque na minha boca a tua palavra que ela quer ouvir. Coloque em mim conhecimento para falar o que tu queres que eu fale para ela se converter. É assim que se faz evangelismo. Evangelismo é nós orarmos, evangelismo é nós fazer a vontade de Deus, evangelismo é nós orar durante 30, 60, 90 dias, 1 ano, 10 anos, 20 anos por uma pessoa, para que Deus converta ela. Isso é evangelismo. Evangelismo não é a gente fazer panfletagem. Evangelismo é nós orar pelas pessoas e transformar o mundo por intermédio da oração, por transformar o mundo por intermédio do nosso testemunho, ser pessoas corretas. Não adianta nada nós falar da boca para fora, falar uma coisa e viver outra. Isso é hipocrisia, e é o que Cristo falava, diz assim: hipócritas, saiam daqui. Então que Deus transforme o nosso viver, modifique a nossa vida, e que esse verso seja na nossa vida de grande valia. Vou ler, para encerrar eu quero ler ele de novo. Por isso, Senhor, Salmo 119, versículo 80. Por isso, ajude-me a obedecer sem a menor falha cada uma das tuas ordens escritas. Assim, nunca terei que me envergonhar de mim mesmo. Amém? Que Deus nos abençoe e nos dê sabedoria para fazer a vontade dEle, andar de acordo com a vontade deles e nos ensine a obedecer sem a menor falha cada uma das suas ordens. E assim nós não seremos envergonhados pelo nosso modo de agir ou do nosso modo de fazer as coisas. Amém. Obrigado, desculpem ter passado da hora de novo, que Deus abençoe. Domingo nós estamos aqui falando a respeito do Salmo 119, nós estamos falando a respeito da mensagem de Cristo. Então, venham estar conosco, venham falar conosco a respeito disso, né? Compartilhar, como hoje foi compartilhado aqui partes de versículos, pessoas falando. Amém? Fique na paz, vamos orar. Dilce, temos que orar pela Lu. A Lu já está bem melhor, graças a Deus. Orar pela Lu, a mãe do Vinícius. A Lu, mulher do Davi, a Lu, mãe do Vinícius. A Marione fez uma cirurgia. A Marione fez a cirurgia, vamos orar então pela Emanuele, pela Elaine, pela Ana, para que Deus ajude ela. Ela tem lúpus, né? Então que Deus esteja misericórdia dela, que Amém. Ela tem muita dor, então que Deus amenize a dor dela. Orar Amém. Pelas pessoas que estão enfermas, que a gente não sabe, que a gente não conhece. Mas Deus sabe tudo, né? E orar, vamos, gente, coloque no coração de vocês esse desejo, é isso que eu quero falar para vocês, coloque no coração de vocês o desejo de orar pelas almas perdidas. Ore pelo aquele teu parente, ore pelaquela pessoa que tu quer que conheça a palavra de Deus de verdade. Por aquela pessoa que a gente não gosta. Sabe aquela pessoa que tu não gosta? Ora por ela. Eu já contei para vocês aqui que tinha um cara que eu não gostava, né? Logo que eu me converti, eu entrei na igreja e tinha um cara que eu não suportava, eu não gostava dele. Cara, eu não consigo gostar desse cara, ele é muito chato. E aí eu orei para Deus: Senhor, modifica o meu pensamento, modifica a minha... E hoje eu amo ele demais, Então assim, Deus modifica o coração da gente. Eu achei legal uma vez o Paulo, meu cunhado, o meu concunhado, né, é esposo da irmã da Dilce. Uma vez ele disse que orava para que Deus mudasse a vida de uma pessoa. E aí Deus não mudava. Daí a oração dele foi, ele mudou. Ele disse: Senhor, já que tu não muda ele, muda eu então.
Então, que nós possamos, nossa oração seja essa: Senhor, muda o meu pensamento a respeito das pessoas. Ore pelaquela pessoa que tu ama e tu quer que se converta. Ore muito mais pelaquela pessoa que tu não ama e tu quer que se converta e ela se transforme numa nova, não numa nova criatura, num filho de Deus. Amém? Deixe de ser criatura e torne-se um filho de Deus. Deus te ora e assim nós encerramos a nossa live. Querido Deus e amado Pai, nós te entregamos, Pai, todas essas pessoas que foram citadas Amém. nessa noite, Pai. Cada uma tem a sua necessidade, cada uma tem o seu problema, tem a sua dor, Pai. Então nós te pedimos que tu toque em cada uma, Pai, com a tua mão de amor, com a tua mão de poder, Senhor. Pois tu és o médico dos médicos, Pai. Tu és o nosso Senhor e o nosso Salvador, e é em ti que confiamos todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades, Pai. Te pedimos, Pai, que tu abençoe o restante desta semana, que nós possamos estar buscando mais e mais a tua presença na tua palavra, aprendendo mais de ti, te conhecendo melhor, Pai. E que no domingo, Pai, nós cheguemos no culto, Pai, preparados para ouvir aquilo que tu tens para nos falar, mas já sabendo o que tu está nos falando através da tua palavra, Pai amado. Que nós não esperemos chegar na hora do culto para ouvir o teu versículo, que a gente já leia e já vá para o culto preparado, Senhor, para entender melhor aquilo que tu estás nos falando. Te pedimos, Pai, que tu nos abençoe e nos guarde, em nome de Cristo Jesus. Amém. No domingo, só porque a gente já falou, domingo nós estamos estudando João, capítulo 1, nós estamos do versículo 35 ao versículo 51, e domingo passado nós falamos a respeito do versículo 35, 36 e 37. Então nós vamos continuar, porque nós não conseguimos terminar, e assim nós vamos seguindo adiante. Então fique na paz, que Deus abençoe e até domingo, se Deus quiser. Deixa eu desligar aqui. Ixi,